Eu joguei no Botafogo em 90, com o Gonçalves. Então o Botafogo foi bicampeão carioca em 90. Eu que dei o passe para o Carlos Alberto Dias fazer o gol. E eu e o Gonçalves fomos vendidos para o México, a Universidade Autônoma de Guadalajara. E aí lá eu fiz um trabalho muito legal. Saímos campeões mexicanos e eu fui considerado lá o melhor jogador do futebol mexicano. E o Gonçalves, o melhor zagueiro. Destacamos no campeonato. O Gonçalves queria dar uma volta e ele teve essa proposta para voltar para o Botafogo, onde ele queria dar, ou seja, queria mostrar que ele tinha condições de jogar numa seleção ou até no próprio Botafogo, né? Então ele veio para cá, automaticamente o Botafogo necessitava de um atacante e ele me indicou, falou, lembra do Donizete, que jogou aqui em 90, foi campeão, ele está lá comigo e é o melhor jogador de futebol mexicano hoje. E aí foi o Montenegro e o Paulo Antuori, foi lá conversar comigo, junto com meus empresários na época, e ajeitou, arrumaram e eu voltei. E fiquei muito feliz de ter feito aquela dupla maravilhosa com o Túlio, né? O Gonçalves é meu compadre, ele é padrinho do meu filho e eu sou padrinho da filha dele. Então nós somos compadres até hoje, convivo muito bem com o Gonçalves. É um cara que é admirável, né? Pelo que ele fez no futebol, pelo Botafogo também. Foi um grande zagueiro da seleção. E, bom, eu sou muito grato ao meu compadre por ele ter me dado a chance de eu ter voltado ao Brasil. Naquela época, até porque meu sonho era vestir a camisa da seleção brasileira e por essa oportunidade eu cheguei à seleção, né? Sou muito amigo aí do Sérgio Manuel, do Wagner, do Beto, do Iranildo, Alguns jogadores, eles voltaram para suas terras, né? Então, os que ficaram aqui no Rio, Getúlio, toda hora falando com o Mara, a gente sempre está fazendo um evento junto. Inclusive, agora nós vamos ter um eventozinho juntos, para bater aquela bolinha e tal. Assim, sempre assim a gente se encontra, porque a gente não para de jogar, né? Porque o futebol ele é tão formidável, tão maravilhoso, que ele acaba te dando várias oportunidades e a gente faz muitos jogos beneficentes. Então a gente viaja o Brasil todo, jogando, batendo aquela bolinha e sempre surpresa. Está lá um jogador, um cara que jogou comigo no Vasco em 98, aí o cara que jogou comigo no Botafogo, sempre tem um jogador. Isso é bem legal. O Beto e o Iranildo eram jovens, mas ao mesmo tempo muito responsáveis. Eles eram os caras que pareciam que já estava para aquele momento, entendeu? Então a gente não teve muita dor de cabeça com eles, não. Pelo contrário, toda vez que eles entravam, eles mostravam que queria passagem, que queria ser titular. O Beto foi titular, claro. O Iranildo sempre entrava ali. E era aquele nosso queridinho, né? Quando o time estava cansado, ele... Chuchu. Chuchu, quando entrava, ele fazia diferença, como outros também. Mas o Chuchu era o que mais estava entrando nos jogos. Quando não jogava de titular, ele sempre entrava e dava conta do recado. E isso era bem legal. Isso mostra como o time era unido, né? Como o time era cabeça, como o time era bom de jogar. Porque os meninos se sentiam em casa, né? Bem à vontade. Eu falo para os caras, ou é queijo ou mariola. Você tem que lutar, você tem que vencer. E a dificuldade era que o clube estava passando um momento financeiro muito, muito brabo. Mas se nós tivéssemos fracassado dentro de campo, seria pior. A gente teria afundado ainda mais o clube e até mesmo a nossa carreira de jogador de futebol. Então a gente conversava muito, a gente sentava, olhava um para a cara do outro, era um time muito vencedor. Era uma galera que
que não olhava essa circunstância, porque sabia que a gente estava ali com amor à camisa do Botafogo. Nós amávamos, eu amo o Botafogo até hoje, e nós amávamos o clube. E a gente via aqueles torcedores tão fantásticos que iam para o estádio para nos abraçar, para nos honrar, sair dia de chuva, de sol, não importava. Ali estavam nos glorificando, nos ajudando. Então, isso era o nosso combustível. Então, o nosso combustível eram eles, os torcedores, e amor ao clube de futebol, que é o Botafogo. Então, a gente se uniu e falou, vamos para cima dos caras. Se a gente ia ser campeão ou não, é uma incógnita, porque o campeonato brasileiro é super difícil, né? Então, não é fácil eliminar um Santos, de Giovani, daquela galera toda, eliminar Cruzeiro, outras equipes que enfrentaram a gente na semifinal. Mas a gente, com união, com garra, com determinação, conseguimos alcançar nosso objetivo. O Tinega é um cara maravilhoso. Nem parecia que ele estava devendo a gente. Ele chegava lá, brincava com a gente. A gente via que não era falsidade. Porque para você administrar um clube não é fácil, é complicado, né? Só que naquela época nossa, assim, todo mundo, jogador de futebol ganha bem, a gente não ganhava bem. Não ganhava. Se eu falar meu salário aqui, ninguém fala, a gente ganhava isso no Botafogo. Mas a gente era naquela época, né? Então a gente. Não que eu não ganhava mal, não estou assim, Donizete, é que hoje você ganha muito bem. Hoje você, graças a Deus, né? Hoje você tem uma condição que você joga 1 ano, 2 anos, você pode parar de jogar bola. Eu joguei 20 anos e até hoje trabalho. 20 não, 30, 25 anos, até hoje eu tenho que trabalhar. Então, uma situação muito difícil, mas era gostoso, era prazeroso, que era o meu sonho, né? Eu, desde garoto, desde 5, 7 anos, dormia sempre com uma bola no abraçado, era apaixonado por futebol, sou até hoje, né? E foi o que me levantou na minha vida, né? Então, a gente trabalhava ali, sol, chuva, com paixão, com amor, né? Porque eu sabia que a única chance que eu teria de mudar a história da minha família e a minha também, né? Porque se não fosse futebol, quem seria o Donizete? Não seria nada. Então, eu sou muito grato a isso. Só de nome. Porque como eu joguei no futebol mexicano, eu não tinha muitas informações do futebol brasileiro. Eu fiquei 5 anos lá no México. Mas eu sabia que ele era o Maravilha. Sabia que ele era o Mara. Chamei de Mara. E um cara incrível. Se eu for falar do que é o Túlio Maravilha, aí eu até me emociono porque sobra a palavra. O Túlio é um cara fantástico. Um cara muito alegre. Positivo demais. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, caraca, que cara é esse? Que jogador é esse? Uma classe, uma qualidade, um jogador exemplar, um jogador vencedor, sempre pensando em positividade. Nunca, por mais que a dificuldade estava ali, ele, Pantera, vamos ganhar, nós vamos ganhar hoje, eu vou fazer 2 gols, confia em mim. Sempre com o astral lá em cima. Nunca vi o Túlio cair, nunca vi o Túlio chorar. Sempre muito sabendo, muito sábio. E já sabe de tudo que vai acontecer. Parece que já estuda o espaço ali, já sabe tudo que vai acontecer. Então, um cara que eu aprendi muito, assim. Meu irmão, até hoje. E eu sou muito grato a Deus por ter me dado a chance de ter jogado com o Túlio Maravilha. E naquele momento do Botafogo, ele era o líder do nosso grupo. Pelo nome, que ele estava muito acima, estava muito bem, estava badalado, Túlio Maravilha. E ele não era marra, não era mascarado, né? Era aquele cara humilde. Então a gente olhava para o Túlio, olhava para o Luiz Gotardo,
o Sérgio Manuel, o Wagner, os caras mais experientes, o Gonçalves. E a gente via, né, assim, muita segurança. Eles transmitiam muita segurança para nós. Então, a única coisa que a gente podia fazer o quê? Jogar bola. A gente não tinha outra preocupação, apesar do salário atrasado, apesar de todas as dificuldades, mas a nossa alegria era muito... Quando a gente vestia a camisa do Botafogo, a gente ia para o treino, a gente esquecia que... Parecia que a gente flutuava. A gente combinava muita coisa. Porque hoje eu vejo que o futebol, ele não está como antigamente. Vamos lá. Hoje existe uma tecnologia que se chama celular. Atrapalha um pouco o foco dos atletas. E a gente não tinha celular de ficar mandando mensagens, essas coisas. A gente tinha era contato. A gente conversava muito. Então, quando eu dominava a bola, eu já tinha certeza que eu podia jogar naquele espaço que o Túlio ia. Porque já estava combinado. Vou pegar aqui e vou colocar ali. Uma, duas, uma vai passar. E você vai na cara do gol. Aí a outra era aqui. Quando eu vier por aqui, você já entra nesse caminho aqui. Era assim. Era tudo. Quando eu dominava a bola, o zagueiro não sabia que eu tinha combinado com tudo. Mas eu sabia, eu nem olhava para a área. Eu pegava ali, metia na área e já... Então, a gente era muito assim, pode ir que vai. Às vezes você errava um passe, a bola não chegava. Mas nem por isso. E a gente se comunicava por olhar. Olhava para ele assim, eu falava, vai, calma. Ele já estava atento. Ele ia em todas. Todas que eu jogava, ele ia, porque uma ia passar. Então, era um cara que, para cá, o Túlio não corria. Mas para frente, ele passava o gol. Ele falou, Donizete, para cá eu não volto não, vai para frente eu passo o gol. Pode jogar qualquer uma lá, eu vou atropelar os caras. Aí era fácil. Então, por exemplo, quando eu ia muito para o fundo, eu batia forte no primeiro pau. Ele já ia no fundo, no segundo e voltava para o primeiro. Sempre ele encontrava. Quando eu ia ali já perto da área, eu vou ameaçar no primeiro, você vai para o segundo. Ele pum, ia no segundo. Então a gente já sabia muita estratégiazinha, entendeu? E se eu correr na diagonal, você faz isso, se eu fizer isso. A gente combinava muito. E não só eu e o Túlio, né? Porque a gente não joga sozinho, né? Era assim, a gente combinava com o Beto, que vinha ali atrás, ali no meio, Sérgio Manuel, o Leandro Ávila, o Jamir. Então era um timaço, a gente combinava. O Iranildo, quando entrava, já sabia automaticamente como eu gostava de receber a bola. O Sérgio Manuel sabia, eu sei como o Sérgio Manuel gostava de receber as bolas, a bola, o Beto, entendeu? E é isso, o Wilson Goiano como cruzava. Para mim, um dos maiores caras que eu vi ele, que jogou também no Palmeiras, que é o Arce, que hoje é o treinador. Os caras batendo na bola é incrível. Paulo Roberto, que a gente fala pateta, batendo na bola. Então, naquela época, existiam muitos caras, assim, que batiam muito bem na bola. E a bola, e o cruzamento deles, que a gente fala cruzamento hoje, que eu nunca falo mais cruzamento, eu falo que tem que ser passe para o atleta. O cara não sabe nem passar uma bola, bater na bola, fazer aquele arcozinho maravilhoso. Naquela época, esses caras já faziam arcos que você falava, pô, a bola já vinha certinho. Então, era muito fantástico. E era esse Botafogo. Botafogo de 95, para mim, sem dúvida nenhuma, os maiores clubes que eu joguei. Foi uma honra jogar com o Luizão no Vasco. Para mim, eu estava vendo os melhores momentos. Agora que eu fiz uma matéria e vi o que o Luizão faz no futebol, é impressionante. O que ele fazia quando ele jogava no futebol é impressionante. É um atacante maravilhoso. Chuta bem, cabeceia bem, tem uma força maravilhosa, é uma disposição. O cara é perfeito, o Luizão. Mas no caso aí, eu fico com o Túlio, porque eu acho que a gente jogou mais tempo. Que eu e o Luizão jogou uma Copa da Libertadores, que foi assim, 12 jogos. Mas eu e Túlio foi mais de 20 jogos que nós jogamos juntos. E aí a gente nunca baixou o nosso nível e ele sempre estava junto ali.
Então, acho que eu encaixei mais com o Túlio do que com o Luizão. Até porque o Luizão também, naquela época de 98, nós chegamos num time muito certinho, né? Ele veio... Ninguém substitui ninguém, né? Mas falaram que eu vinha através... Substituiu o Edmundo e ele substituiu o Avaí, o Evaí. Avaí, bom, o Evaí. Então, mas aquele grupo que já tinha o Vasco, a gente entrou ali, encaixou certinho e fomos para cima. Eu acho que sim, existe sim. Eu acho que o Tiquinho, ele é muito assim, ele é muito inteligente como o Túlio. Eu acho o Túlio está muito na frente do Tiquinho, porque o Túlio é mais ágil, mais rápido. O Túlio, ele bate muito bem com a esquerda e ele define muito bem, cabeceia bem. O Túlio era um jogador fantástico. Mas nessa característica assim, que eu vejo o Botafogo, eu vejo o Tiquinho parecido com o Túlio e vejo o Júnior Santos parecido um pouco comigo, porque é um cara forte, vai para cima, não tem medo, está sempre... Né? E eu vejo muito isso daí. Então, são as comparações que a gente tem. Agora, quanto ao Botafogo, tem muita característica com a nossa, porque é um time que marca bem e sai rápido para o ataque. E o nosso time era assim. Nosso time, o poder do Botafogo de 95 era a marcação. Nosso time era muito fantástico, eu marcava muito. O cara que marcava às vezes, que ficava no stand-by um pouquinho para poder, era o Túlio, mas os demais jogadores eram aguerridos, a gente marcava muito forte e a nossa saída era muito rápida. Quando a gente dominava essa bola, a gente saía com um contra-ataque muito rápido. E outra coisa, o objetivo do Botafogo hoje é igual ao de 95. Os caras focam o gol. Quanto mais rápido você chegar no gol, é o objetivo do time. Então, isso é legal. O Botafogo não fica fazendo palhaçada. Ai, toquinho, não. Ele rouba a bola, puf, direção do gol. Isso é que o Botafogo é eficaz nisso. Não adianta, tem time que, às vezes, tu rouba a bola, volta. O Botafogo joga para frente, é o objetivo do gol. O objetivo do Botafogo é o gol. Então, isso é legal e era o nosso de 95. A gente roubava, vamos chegar mais rápido possível no gol do adversário. E era assim o nosso foco. Não tenho dúvida que o Botafogo vai ser campeão. O Botafogo é um time que tem demonstrado, com grandes equipes do futebol brasileiro, que hoje está passando por um bom momento, que o Botafogo é o superior. O Botafogo pega o Palmeiras lá, vai muito bem. Botafogo pega o Corinthians, vai muito bem. Botafogo pega o Flamengo, vai muito bem. Botafogo pega o Inter aqui, perdendo de 1-0, vai muito bem. Então, por que não? E a vantagem que o Botafogo tem 16 pontos não é para qualquer time. É uma gordura muito boa que pode dar uma relaxada, automaticamente falando que uma equipe não relaxa. Mas pode acontecer que o Botafogo vai perder 1, 2, 3. Mas é muito grande. Eu acho que os rivais do Botafogo, tanto o Grêmio como Flamengo e Palmeiras, os times que estão mais ali em cima, não estão me demonstrando o equilíbrio que o Botafogo está tendo. O Botafogo hoje é um time muito tranquilo, um time muito que sabe onde quer chegar, né? Eu acho que as contratações agora do Vasco estão sendo contratações de peso. Eu achei que o Vasco fez um planejamento muito ruim, muito ruim. O Vasco contratou jogadores que eu sempre falo na minha vida. Para vestir a camisa do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, Corinthians, Palmeiras, são todos clubes grandes. O jogador ele tem que entender que não é só vestir a camisa. Ele tem que ter um poder. Eu não estou encontrando a palavra. Ele tem que estar no melhor momento da sua carreira.
Ele tem que estar muito firme para segurar umas críticas pesadas, para segurar uma responsabilidade muito grande. Por quê? O Vasco, ele tem torcida até no Japão. Torcedor do Vasco até no Japão. Então, um time que é vitorioso. Ali passou Roberto Dinamite, Romário, Giovani, Bebeto, Edmundo, Donizete, Luizão, Mauro Galvão. E desculpa, tantos craques. Pô, não vou falar, estou falando que veio agora na minha cabeça. Mas até desculpa, eu estou deixando alguns nomes aqui, sem falar. Mas fora os outros lá de trás. Então, é muito pesada a camisa. Então, os jogadores que foram contratados, eu achei que foi assim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que esses jogadores vão fazer. E um clube que sai de uma situação, a segunda divisão, ele já tem que chegar firme lá em cima. Ele já tem que pisar firme. Então, todo projeto que foi feito foi gasto muito dinheiro. Desnecessário, eu achei. Achei que se contrata 5 cabeças boas, fortes, e com mais os atletas que são formados na base, se faz um grande clube, um grande time. Porque a camisa já pesa. Né? E você tem que a gente sempre falou, né? Uma coluna ali, uma espinha. Praticamente você já tem um time que você pode falar assim, pô, com essa torcida, com o time que eu tenho aqui, vai. Mas eles pensaram só na torcida e não pensaram no time. E pesou. Porque a torcida, ela vai lá para ver um time jogar uma bola redonda. Para ver a garra do time. Não estou dizendo que o Vasco nunca deixou de colocar o coração no campo. Mas faltou o que a torcida mais gostava. Gols, bons lances, bons momentos. E é isso aí que falta. Então, o Vasco não é clube para poder ver quem que vai jogar, se vai acertar. O Vasco é clube de contratar jogador pesado. Então, agora está sendo feito corretamente, está trazendo jogadores experientes, jogadores internacionais. E eu tenho certeza que o Vasco agora está indo para o caminho certo. E vai se salvar porque é um time que está trazendo jogadores agora que vai mostrar a qualidade dentro de campo. Não sei, não sou vidente, não sou Jesus Cristo, mas eu posso ter certeza que pelo caminho agora, pelos atletas que estão chegando, são atletas que já são casca grossa, que eu falo, no futebol. Os caras não querem perder tempo. Eles não querem perder tempo. Não tem mais como perder tempo. São jogadores de 30 anos, jogadores de 33 anos, jogadores e tal, então eles não podem perder tempo. É agora ou nunca. E você ficar numa história negativa no clube tão poderoso como o Botafogo, como o Vasco, não é bom para a sua carreira. Então, é cobrança, cobrança e vamos para cima. Os clubes não tratam bem os ídolos. A torcida, sim. Os torcedores são muito gratos. Às vezes você passa na rua, eles te dão aquele carinho, aquele abraço. Obrigado por título que você nos deu, tal. Mas os clubes... Eu sou barrado. Fui barrado na porta do Botafogo 2 vezes. Fui lá para ver um treino, fui lá para ver uma taça minha que eu dei para eles. Não pode entrar. Quem é você? Pô, minha foto está ali no muro ali. Sou o Donizete. Ah, mas peraí, deixa eu ver. Ah, não, agora não. O cara liga para lá. O Vasco é o clube que hoje está abrindo as portas para mim. Estou trabalhando na Vasco TV, mas, assim, é complicado, é doloroso, porque você ama o clube, né? Você passa ali, você dá o sangue ali, você... Eu sempre coloquei assim, né? Porque meu pai sempre foi pedreiro, né? Então, meu pai construiu vários prédios em Volta Redonda. Imagina você construir vários prédios e não poder entrar. A última vez que eu fui no Botafogo, não tem ninguém lá, não pode te atender, não posso deixar passar e tal. Falei, obrigado. Aí fui, dei a volta e vim embora.
Então, isso machuca muito, não só a Donizete. O Jairzinho foi barrado lá, na época, lá em Caio Martins. Jairzinho. Eu acho que faz parte da cultura dos brasileiros, porque lá fora é diferente. Toda vez que eu vou para o México, eu sou muito, assim, como é que chama? Ovacionado pelo clube que eu joguei. Aqui não, porque o Brasil... Não estou falando só de mim, não. Estou falando de ídolos maiores ainda do que eu. Então é muito triste isso, muito triste. Eu acho que deveria de ter um espaço em cada clube, cada estádio, para ex-atletas, né? Poder ver um jogo com o seu filho, com a tua família. Não tem nada. Ah, compra ingresso como todo torcedor. Não, nós não somos torcedor. Nós somos jogador de futebol. Sou ex-jogador de futebol. Joguei minha vida toda futebol. Então as pessoas têm que respeitar. Eu não sou torcedor de futebol, eu sou ex-jogador. Então eu gostaria de ir no Maracanã, de ver um Vasco, Botafogo, de ver um futebol maravilhoso. Não pode. Se fosse pelo menos do teu time, do teu clube de coração, seria legal. Hoje mando de campo, Maracanã é Vasco. Pantera, não todo dia que eu vou nos jogos, mas um dia, Pantera, você quer ir no jogo lá? Vamos lá, hoje. Claro que eu vou, coloca aí o meu filho aí, porque ninguém anda sozinho, né? Eu sempre levo meu filho gosta de ver futebol, vive de futebol. Então, meu neto que vai nascer, né, tal. Então, isso é muito legal. Eu acho que os clubes deveriam de fazer isso. E convidar mais o jogador para dar uma palestra, passar uma experiência para os jovens que estão iniciando uma carreira no clube, para a gente falar tão grande é uma camisa do Botafogo, tão grande é uma camisa do Vasco. Não sei se eles fazem isso, acho que não, porque eu nunca vi. Só se eu sou maluco. Estou falando coisa aqui que eu nunca vi. Eu sou ex-jogador, nunca me convidaram para fazer isso. Se convidaram outros, desculpa. A mim nunca me convidaram. Tem 15 anos que eu parei de jogar bola, nunca me convidaram para dar uma palestra. E ajuda também. Porque o ex-jogador, muitas pessoas falam, jogador de futebol tem dinheiro. Não, são poucos. Tem muitos jogadores de futebol hoje que passam necessidade muito grande. E pior, porque o cara dedicou a tua vida toda para jogar bola. O cara não sabe fazer mais nada. Eu ainda fui servente de pedreiro, eu ainda fui lavageiro em Volta Redonda, eu ainda lavava roupa com a minha mãe para fora, passava roupa. Eu ainda tentei, morei em casa de família, cuidava, limpava, passava, fazia comida, eu ainda tentei. Mas tem gente que só dedicou muito ao futebol. Então ele não tem uma profissão. E aí fica aí, tadinho, passando muita necessidade, as pessoas não veem isso. E, coitado, jogou bola, jogou tudo fora. Não. Naquela época eram poucos que ganhavam dinheiro. Muito pouco, muito pouco. Então a nossa profissão, ela é muito desunida. Jogador de futebol, cada um olha para o seu próprio pé. Ninguém dá moral para ninguém. Essa é a pura verdade. O cara joga, eu joguei em vários clubes. Para mim ter 2 ou 3 amizades é muito. Os caras, acabou o milho, acabou a pipoca. Ninguém fala mais nada. Às vezes você encontra, pá. Mas só assim, não se pergunta como é que está o fulano, ciclano. Então, a profissão mais desunida que eu já vi na minha vida é jogar futebol. Por isso que falo que futebol individual é a verdade. Quando você para de jogar, se você não tiver uma estrutura familiar boa, o cara fica louco, o cara fica doido. São poucos que já saem do futebol, já vai direto para um trabalho. Mas o outro vai, fecha a porta. O outro vai, fecha a porta. Até no seu próprio clube que você vai bater e
Eles não são obrigados a dar emprego, claro. São obrigados a te incentivar, ou te orientar, ou te dar uma ideia, sei lá. Né? Mas eu falo para todo mundo, é difícil você jogar toda a sua vida e hoje você, às vezes, não ser lembrado. Você fala, caramba. Então, esse dói muito, esse dói não só em mim, mas... estou falando, me emocionei, estou falando, Bruno, para muitos jogadores que gostariam de ter essa chance de falar, de expressar, porque é dolorido. Você vê jogador hoje que não tem nem o que comer. Eu falo isso de coração. Não tem emprego, não tem, porque é uma vida que, de luxo, mas acaba em lixo. Uma vida de luxo que acaba em lixo. Essa é a pura verdade. E a gente fica feliz de ver outros jogadores ganhando uma fortuna, né? A gente fica feliz, porque não é fácil não, é difícil. Qual